Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 21 de abril, a palavra de Deus está no Evangelho de São João, capítulo 6, do 1 até o 15. Naquele tempo Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aí um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus voltou, tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto o que queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo e proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está aqui, meus irmãos, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para 5.000 pessoas. Tá? Enfim, isso é uma coisa que a teologia da libertação nega. Para ela, cada um trouxe num saquinho ou num bornazinho um pedacinho de pão e peixe e sentaram-se e fizeram uma partilha. Eles negam o milagre, sendo que a palavra de Deus vai dizer que aquelas pessoas acompanhavam Jesus pelos sinais que ele realizava àqueles que estavam doentes, ou seja, as pessoas eram curadas. Jesus curava verdadeiramente, Jesus realiza os milagres verdadeiramente, ele era Deus. Entenderam? Menosprezam e diminuem o que Jesus é. Mas voltando ao assunto, que é o mais importante dos últimos dias, a respeito do texto da CNBB. Inclusive, o texto está disponível no meu canal Católicos de Verdade no Telegram, tá? Porque os grupos de WhatsApp só têm acesso ao documento as pessoas que já estão no grupo, né? Se você entrar no grupo lá, você não consegue ter acesso à mídia que já foi postada. Então, no Telegram você tem acesso. Então, tá lá, são 40 páginas desse documento. E ali, meus irmãos, nós vemos como é triste a visão que quem escreveu esse texto tem daqueles que têm o apostolado na internet, que estão evangelizando, sempre ensinando o que está aqui, no Catecismo da Igreja Católica, na Palavra de Deus. Pois bem, mas é triste porque olha o que está escrito, meus irmãos. Eles querem suprimir aqueles que estão ensinando e que não é o que eles creem, que não é. Quando você não ensina a teologia da libertação, você não pode ensinar. É isso o que eles estão dizendo, não explicitamente, mas é isso que eles estão dizendo. Primeiro, na página 39, tá? No número 1, você vai ver escrito isso daqui, ó.
à religiosidade popular, marcada fortemente pela figura de Maria, e muito sensível à dimensão do sagrado, do milagre, com tendência à magia. Eles estão falando que a devoção à Nossa Senhora tem tendência à magia, recolhendo o que é próprio da religião da manifestação. É muito explorada pela espiritualidade de inspiração pentecostal e revelou-se de novo um lugar de manipulação política, como mostra o uso de Maria nos acampamentos dos quais foram gestados no dia 8 de 1 de 2023. Ela necessita ser mais bem acompanhada e, se necessário, corrigida. RCC, com a devoção mariana, todos nós que somos escravos de Maria, sabe? Isso é uma magia. Cara, é isso que está escrito aqui, sabe? Não tem como interpretar de outra forma. E diz que usam isso como manipulação política, nada a ver. A devoção do povo não é manipulação, o povo ama Nossa Senhora porque ama. Agora não vai poder amar Nossa Senhora e falar de política. Tá, mas vamos para o pior, meus irmãos, o pior, porque isso aqui é suprimir aqueles que estão anunciando a palavra e que tem tantos belos testemunhos, como uma live que eu fiz aqui no canal com o Eudes. Essa live, ela passou de 200 mil visualizações. Depois você pode procurar, né, como identificar os 10 pontos para você identificar se o seu padre é da teologia da libertação ou não. Nós tivemos mais de 50 testemunhos, eu acho que mais de 100, de mulheres que retiraram o DIU. Vocês estão entendendo o que é isso? Tá, vamos lá para esse ponto. Na página 40 você vai encontrar isso daqui, ó. A CNBB, olha o que está escrito, isso é muito sério. Deveria pensar seriamente na criação de algum tipo de observatório ou de instância que poderia ajudar os fiéis católicos a discernirem o que é veiculado nas supostas mídias católicas, entre aspas. Nos idos da década de 80, falava-se de leitura crítica dos meios de comunicação. Vocês sabem o que é isso daqui, né? Seria necessário também avançar na criação de um sentir comum ao redor dos grandes eixos da teologia do Concílio Vaticano II, a serem assegurados e difundidos nos canais de TV que se dizem de inspiração católica e nos influencers que dizem falar em nome da Igreja. Ou seja, meus irmãos, este texto, que é chamado de análise de conjuntura eclesial, meus irmãos, ele quer suprimir aqueles que não pregam somente o que está no Concílio Vaticano II, tá? A Igreja, meus irmãos, é um todo. Todo ensinamento. Desde quando Cristo deixa a sua igreja em Pedro, desde Pentecostes, da igreja nascente, até hoje, a igreja é um todo ensinamento. Nós não podemos descartar os santos da patrística, nós não podemos descartar os santos da Idade Média, tudo o que ocorreu, o ensinamento da igreja de toda essa parte. Nós não podemos descartar o Concílio de Trento, nós não podemos descartar os concílios pré-Concílio Vaticano II. Não, uma coisa vai complementando, sim, é o todo. Agora, você não pode ensinar o que a igreja ensinou em 1960 anos. Você tem que ensinar só o que foi, o que a igreja tem ensinado nos últimos 50, 60 anos. Meus irmãos, isso não tem sentido. Não tem sentido. Então daí eu não posso citar mais Santo Atanásio de Alexandria, que lutou
contra o arianismo, eu não posso citar São Francisco de Assis, que sustentou a igreja com suas mãos, eu não posso citar São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, carmelitas que combateram a luxúria e as coisas erradas que tinham dentro do Carmelo. Eu não posso citar nada disso. Isso são só exemplos. Eu não posso. Vocês estão entendendo? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou poder citar nem São Padre Pio, porque São Padre Pio também viveu praticamente a vida toda antes do Concílio Vaticano II. Então, não tem nada contra o concílio, não tem nada contra... Nós temos que ensinar o ensinamento de sempre da igreja de 2000 anos, 1990 anos. É isso, o todo. E não só negar o que vem antes para querer fazer uma lavagem cerebral nas pessoas com a teologia da libertação, que é uma heresia que nega Jesus presente na Eucaristia, que nega os milagres de Cristo e que fala que tudo é amor e que ninguém vai para o inferno, não, tá tudo certo porque Deus é amor. Essa é a verdade. Agora, nós não poderemos, é isso que eles querem fazer, criar algo que nós não poderemos pregar mais a verdade, a não ser que seja a verdade que eles querem que seja pregada e falada. Isso é muito sério. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.